Eu e meus combinados. Hoje é dia 2 de agosto. E uma das coisas que eu coloquei para esse mês foi que eu gravaria vídeo aqui para o YouTube para poder alimentar um pouco mais esse meu canal, né? Porque eu gosto de trazer informações, ou gosto de cooperar, ou gosto de auxiliar de alguma maneira. Pois bem, o que eu vou trazer hoje é sobre o quanto que a gente consegue mudar a nossa vida a partir das microações. O quanto que a gente pode mudar a nossa vida a partir de um entendimento do qual a gente percebe que não tá legal. Sua vida não tá indo para o caminho que você gostaria de ir, sua vida não está seguindo o fluxo que você gostaria de seguir. E aí você para, reflete e pensa: o que que eu posso fazer para mudar a minha vida? Primeiro ponto, decida que você não quer mais aquela vida. Eu fiz isso há muitos anos atrás. E quanta coisa mudou na minha vida a partir dessa decisão. Nesse meio tempo, eu fiz um caminho mais árduo, um caminho mais trabalhoso, só que não precisa ser assim. Pode ser um caminho mais leve, se você entender algumas coisas. Porque eu fui fazendo muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, só que eu tinha algumas crenças. E uma das crenças que eu tinha era de que a gente precisa se esforçar muito, que a gente precisa entender muito, que a gente precisa fazer muito. E às vezes é fazer menos do que fazer mais. Então, se eu tivesse nesse momento querendo mudar algo na minha vida e eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, o que que eu faria? Primeira coisa, o que que eu não quero mais viver? O que que não faz mais sentido para mim? Ter clareza sobre isso. A partir desse ponto, eu olharia para o que eu quero. O que que eu quero na minha vida? Quais são as coisas que eu quero viver? Que tipo de vida eu quero viver? Quando eu tiver essa clareza do que eu quero viver, porque eu preciso, é como se eu tivesse que deixar o meu cérebro atento para aquilo que eu quero viver. E o que que eu quero viver? Quando você entende o que você quer viver, aí você começa a pensar: a pessoa que vive isso, o que que ela faz? Como ela vive? Onde ela dorme? O que ela come? Porque você precisa entender que você precisa se comportar como alguém que vive essa vida que você quer viver. É muito mais simples do que você ficar tentando muita coisa. Então, o primeiro ponto é: não quero isso para minha vida. O que que eu quero para minha vida? Segundo ponto, escolher o que você quer. Quando você escolhe o que você quer, você começa a trabalhar e você começa a viver a vida que você quer viver. E você começa desde já. Quando eu comecei a fazer isso, eu morava numa casa que não era a casa que eu queria morar. Mas eu já tratava aquela casa como a casa que eu queria morar. Tanto é que muito rápido eu consegui mudar. Por quê? Porque eu me comportei como uma pessoa que morava numa casa melhor. Então eu não aceitava nada quebrado, eu não aceitava nada na minha casa que não fosse o que eu queria. O que eu podia consertar, eu consertava. Isso porque eu não tinha dinheiro ainda para fazer isso, tá? Então não dê desculpas. Ai, não tô gostando do meu corpo. O que que você pode fazer? Ai, não posso ir pra academia, mas você pode caminhar? O que que você pode fazer? Não dá desculpa. Vê o que que você pode fazer para ter a vida que você quer viver. E eu fiquei pensando agora do quanto que a nossa vida muda a partir dessa consciência, sabe? E de você entender que você precisa ter a identidade, ser a pessoa que vive a vida que você quer viver. E para você ter essa identidade, para você ser essa pessoa que você quer viver, a melhor maneira é você investigar ou procurar saber o que que essa pessoa pensa. Quais são os nãos dela? Quais são os sims dela? Recentemente eu comecei a fazer um trabalho com o meu corpo. Na verdade, faz muito tempo que eu faço, tá? Que eu queria. Uma das coisas que eu quero fazer esse ano ainda, que nós estamos em agosto, né? Hoje é dia 2. E esse ano ainda eu quero chegar no corpo dos meus sonhos. Esse ano ainda. Mas eu já venho trabalhando nisso já faz muito tempo. E às vezes eu chego no resultado, depois eu saio, eu não fico no resultado, eu não consigo me manter muito tempo no resultado, ou então eu saio completamente do resultado que eu quero. Mas aí eu entendi o quê? Como a pessoa que tem o corpo que eu quero se comporta? Quais são as atitudes dela, né? E aí eu comecei a fazer várias coisas, como a atividade física, como a alimentação, e eu fazia muita coisa. Só que depois o resultado não vinha, não vinha, não vinha. Então eu não me desespero, porque eu já sei o que eu quero, eu já sei que eu vou chegar lá. Só que como eu vou chegar lá, não tá muito não tá muito no meu poder, e eu não me preocupo muito com isso. Eu só me preocupo e eu só trabalho a questão de manter a minha mente com clareza para o que eu quero alcançar. E aí eu tento colocar dentro da minha rotina as pequenas coisas que eu posso fazer para isso, entendeu?
Então, como que eu faço? Como que eu fiz? Eu já estava fazendo bastante treinamento e tal, só que eu estava vendo que o resultado não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. E aí eu falei, não, vou investigar um pouco mais, eu vou dar clareza pro que eu quero, que tipo, qual o corpo que eu quero, e o caminho vai aparecer, eu tenho certeza. Faz acho que 18 dias, eu tenho até anotado aqui, 18 dias que eu comecei um processo que aí sim eu tô vendo que eu tô indo, porque eu tenho os micro resultados, entendeu? Quando você sabe que você tá indo para o que você quer, vai começar a vir micro sinais de que você está indo para o caminho que você quer. Então isso é bem importante. Se atente a isso. Você vai começar a perceber minimamente que você está indo para o caminho certo. Você está produzindo as causas certas para que o efeito apareça. E aí faz 18 dias que eu comecei a ver o resultado aparecer no meu corpo, na balança, né? Mas para isso, o que que eu fiz? Eu fiz menos do que eu fazia. Aliás, eu tô comendo mais do que eu comia antes. Por quê? Porque eu procurei um nutricionista, eu tô fazendo um negócio bem feitinho, só que sem muita dificuldade. Porque eu também não quero um processo que eu abra mão de tudo, que eu não possa viver nada, entende? Não sei se esse vídeo ficou muito confuso, muito estranho, mas assim, eu precisava gravar e eu poderia ainda não ter total clareza do que eu preciso fazer, mas eu precisava gravar um vídeo e esse é o vídeo do dia 2 de agosto para poder postar no YouTube, porque eu estou me desenvolvendo, entende? Então, quanto mais eu me desenvolvo, melhor os meus resultados serão. E é isso. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse vídeo. E se você tiver alguma coisa que você quiser que eu fale, colocar aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler, tá? Porque é uma forma de você fazer algo e não se sentir tão sozinha aqui. Bora?